Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Direito e Liberdade Financeira. Meu nome é Alana Viana, eu sou advogada, especialista na área de família, na área sucessória, e hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro no casamento. Bruno Perini compartilhou um post essa semana que me chamou muito a atenção. Ele diz que a virada financeira começa justamente quando você consegue acumular os seus R$10.000. Bom, a verdade é que todos nós buscamos, independência financeira, viver uma vida mais organizada, mas a verdade é que muitos casais acabam negligenciando essa parte. Inclusive, esse é um dos maiores motivos de divórcio no Brasil nos últimos tempos, a questão financeira, falar sobre dinheiro. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai entender como começar, um planejamento financeiro dentro do relacionamento, como incluir esse tipo de conversa para que você tenha um relacionamento mais saudável e com as expectativas alinhadas. E o ponto que ele traz é muito importante, tá? Não é só o fato de conseguir chegar nos R$10.000, mas o fato de que a partir daqui você começa a entender qual é o seu relacionamento com o dinheiro, quais são os seus objetivos. Muitos casais começam a vida a dois sem conversar sobre coisas básicas como planos, futuro, como a pessoa lida com o dinheiro, como essa questão da organização financeira. Às vezes, a gente tem alguns resquícios, da criação, de como o pai ou como a mãe lidava com esse tipo de situação. Mas isso é importante desde já ficar claro entre o casal para que vocês consigam ter uma relação transparente, duradoura. E é importante, de fato, entender o que é essa organização financeira e como ela pode ajudar. Eu vou trazer aqui hoje um caso, um exemplo, para a gente pensar um pouco e refletir sobre como o dinheiro ele é importante e como ele influencia para um relacionamento saudável. Ela conversa sobre ele. O fato é que nos últimos tempos, essa tem sido uma das maiores causas de divórcio, A dificuldade financeira, a falta de clareza sobre o dinheiro. E tem um dado importante também que no último ano os brasileiros ficaram muito endividados. E esse é um dado muito importante, porque ajuda a gente a entender qual é o comportamento, padrão. Mas isso não quer dizer que no seu relacionamento você precise ser assim, precise seguir esse comportamento. Então aqui o papo que eu quero bater hoje com vocês é justamente sobre isso. Como é que nós podemos começar uma organização financeira? O primeiro ponto é, se você vive num relacionamento ou se você vai se casar, primeiro vocês precisam conversar sobre expectativas. Você precisa entender onde o outro está, onde o outro quer chegar, quais são os objetivos que vocês têm em comum, e é também possível e indispensável que vocês planilhem, organizem, Nós vamos morar juntos? Vamos morar